60% das empresas globais já cortaram vagas ou congelaram contratações por causa de inteligência artificial. Mas quando pesquisadores foram ver quantas dessas empresas de fato tinham uma IA funcionando no lugar das pessoas, o número caiu para 2%. 2%. Ou seja, a cada 100 empresas que reduziram a equipe por inteligência artificial, 98 fizeram isso por medo da inteligência artificial e não por resultado, não por evidência, por medo. Isso tem um nome e tem consequências que ninguém está falando. Em janeiro de 2026, a Harvard Business Review publicou uma pesquisa com 1.006 executivos globais, feita em dezembro de 2025. E a pergunta era simples: vocês fizeram mudanças na equipe por causa da inteligência artificial? E mais de 60% disse que já reduziu o headcount ou desacelerou contratações em antecipação ao que a inteligência artificial pode fazer no futuro, e não pelo que ela faz hoje, pelo que ela pode fazer amanhã. E quando perguntaram quantos fizeram demissões em larga escala porque a IA de fato substituiu o trabalho, 2%. De mais de 1.000 executivos. Para te dar mais contexto, nos Estados Unidos, em 2005, foram 1,2 milhão de demissões anunciadas. É o número mais alto desde a pandemia. Dessas, 55 mil foram atribuídas diretamente à inteligência artificial, menos de 5% do total. A pesquisa de Oxford Economics sugeriu que o papel da IA pode ser exagerado e que atribuir cortes à inteligência artificial passa uma mensagem mais positiva aos investidores do que admitir problemas de demanda ou excesso de contratação. Em outras palavras, a IA virou uma desculpa corporativa. E para quem acha que isso é abstrato, eu vou te contar uma história real. A Klarna é uma fintech sueca, avaliada em quase 20 bilhões de dólares. Em 2023, eles praticamente pararam de contratar. Em 2024, eles anunciaram que o chatbot de IA deles fazia o trabalho de 700 atendentes humanos. E o CEO, que é Sebastian Siemiatkowski, celebrou isso publicamente. Ele demitiu parte do time de atendimento e de marketing, fez uma série de declarações agressivas sobre o poder da IA, sugerindo que ela já era capaz de substituir a maioria das funções humanas. E aí apareceu em tudo quanto é conferência como um caso de sucesso de inteligência artificial, virou referência no mercado, todo CEO queria fazer igual. Sabe o que aconteceu? A satisfação dos clientes despencou. As reclamações aumentaram, os clientes recebiam respostas genéricas repetitivas, sem capacidade de resolver problemas complexos. Em 2025, o próprio CEO admitiu publicamente: fomos longe demais. Custo, infelizmente, parece ter sido um fator de avaliação predominante demais. O resultado foi menor qualidade. E a Klarna voltou a contratar humanos. Lê de novo. A empresa que foi a pioneira ali de IA substituindo humanos, que saiu em tudo que era manchete, teve que recontratar humanos, porque IA sozinha não dava conta. A Klarna não é uma exceção, ela é a regra do que acontece nesses casos aqui, infelizmente. Só que ela foi honesta o suficiente para admitir. A Forrester, que é uma das maiores consultorias de pesquisa do mundo, publicou nas suas previsões para 2026 um dado assustador. 55% dos empregadores que fizeram demissões atribuídas à IA se arrependeram. E pior, a Forrester prevê que metade dessas demissões atribuídas à IA vai ser silenciosamente recontratada, mas em outros países com salários mais baixos, ou seja, o trabalhador não foi substituído por IA, ele foi substituído por um outro trabalhador mais barato. A IA, ela foi só a narrativa que facilitou essa decisão. Enquanto isso, os funcionários que ficaram vivem com medo. Uma pesquisa da Mercer de 2026 já mostra que 40% dos trabalhadores temem perder o emprego para a inteligência artificial, contra 28% em 2024. Não porque a IA está fazendo o trabalho deles, mas porque o chefe deles acha que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento a IA vai melhorar e vai fazer o seu trabalho agora, então fique esperto. E é aqui onde a coisa fica realmente perigosa. A Forrester mede o que eles chamam de AIQ, quociente de inteligência artificial. Basicamente, o quanto as pessoas estão preparadas para trabalhar com IA. Em 2025, apenas 16% dos trabalhadores tinham AIQ alto. A previsão é que isso suba para 25% em 2026. Então, 84% das pessoas não sabem usar IA direito. E ao invés de investir em treinar essas pessoas, as empresas estão demitindo elas. Isso não é transformação digital, isso é pânico executivo. E esse é um assunto que precisava ser dito em voz alta. Se você concorda que IA deveria
ampliar pessoas e não demitir por medo, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala de IA com dados, IA no mundo real e não na hype. Então, qual é a alternativa? O que a minoria que está fazendo certo está fazendo? Primeiro, eles não substituem pessoas, eles substituem processos. A diferença é enorme. Substituir uma pessoa significa que alguém perde um emprego. Substituir um processo significa que a pessoa para de fazer um trabalho repetitivo e passa a fazer trabalho que gera mais valor. Segundo, eles capacitam antes de automatizar. Os 5% que o MIT identificou como bem-sucedidos na implementação de inteligência artificial têm uma coisa em comum. Os gerentes de linha, não o CEO ou o CTO, lideraram a adoção. Porque são eles que sabem onde está o problema real. Quando você envolve as pessoas no processo, elas viram defensoras da mudança e não vítimas dela. Terceiro, eles medem resultado antes de escalar. Eles não demitem 700 pessoas e torcem para a IA dar conta. Eles automatizam o processo, medem o resultado em valor monetário, provam o ROI e só então expandem. É o que a gente faz com cada cliente, no nosso caso, né, lá no Dalton Lab, minha empresa. Os processos vêm primeiro, as pessoas vêm logo depois. Depois vêm as ferramentas de inteligência artificial. É nessa ordem, tá? Sem pular etapa, sem demitir ninguém por medo. O nosso melhor exemplo, por exemplo, é recente isso. Teve uma empresa de serviço com 40 profissionais sêniors que gastavam mais de 60 horas por semana em triagem manual de e-mails. A gente basicamente automatizou esse processo para eles, ninguém foi demitido. E mais de 450 mil reais por ano saíram de trabalho burocrático, de trabalho repetitivo, de trabalho importante, porque isso era fundamental para eles ali, para trabalho estratégico. Depois disso, a empresa praticamente redesenhou mais 6 processos com a gente. Então, assim, o resultado não veio porque a gente substituiu pessoas. Veio porque a gente liberou pessoas para fazerem o que só pessoas podem fazer. E eu vou terminar com um dado aqui que resume tudo. O Fórum Econômico Mundial, ele pesquisou empresas do mundo inteiro. 41% disseram que planejam reduzir a força de trabalho nos próximos 5 anos por causa da inteligência artificial. Enquanto isso, a Forrester diz que apenas 6% dos empregos nos Estados Unidos serão efetivamente automatizados até 2030. 41% planeja cortar, 6% dos empregos vão de fato ser automatizados. Esse gap entre o medo e a realidade é onde as empresas destroem valor. Elas demitem por antecipação, elas perdem conhecimento institucional, desmoralizam quem fica e descobrem meses depois que IA não dava conta do trabalho que os humanos faziam. A verdade é que a IA substitui processos e não pessoas. E quando um líder entende isso, ele para de cortar cabeças e começa a cortar burocracia, começa a cortar trabalho burro, começa a cortar trabalho repetitivo, começa a cortar trabalho de robô. A burocracia cortada vira resultado no final das contas, vira dinheiro no balanço da empresa. E se você lidera uma empresa e está pensando em como usar IA sem destruir cultura, sem gerar pânico e com resultado financeiro, então esse canal aqui é para você. E a gente se vê no próximo.